Salve, salve amigos e amigas seguidores do Jornal DR1, bom dia, você que nos acompanha ao vivo. Hoje, um pouquinho mais tarde, trânsito no Rio de Janeiro, problemas com a conexão de internet, como é padrão no Brasil, mas a gente segue aqui com as nossas lives semanais, começando essa semana com a doutora Vânia Pietro Luongo, ela que já está, inclusive, aqui na live conosco, já vou chamá-la aqui para dividir a tela e a gente começar o nosso bate-papo. A gente vai falar um pouquinho da carreira dela, ela que é nutricionista, ortomolecular, então a gente vai passar um pouquinho, vai se enveredar um pouquinho por esses caminhos. A vocês que nos acompanham em horário alternativo, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você nos assiste, já que essa live também fica gravada aqui conosco. Você que nos acompanha, clica aqui no aviãozinho, distribui a live, chama o pessoal para nos acompanhar e vem mais uma vez junto comigo em uma live do Jornal DR. Vou fazer aqui o convite para nosso convidado e assim que ele entrar aqui, a gente começa o nosso bate-papo para valer, e vamos saber um pouquinho mais da carreira dela, dessa jornada, da sua profissão. Então vamos aqui para fazer o convite a ela. E assim que for possível, bom dia, doutora Vânia, bem-vinda ao Jornal DR1. Olá, bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com você, André. Tudo bom? Satisfação em encontrá-la aqui. Sem problema. Desculpa. Doutora Vânia, nutricionista, ortomolecular, clínica funcional, naturoterapeuta. A gente vai caminhar um pouquinho por essas áreas para saber um pouquinho mais, tirar algumas dúvidas. Mas, para início de conversa, eu queria que a senhora pudesse se apresentar aqui para a gente, se apresentar para os ouvintes do Jornal DR1, que ainda não a conhecem, mas que estão conhecendo a partir desse momento. E, mais uma vez, bem-vinda. Obrigado por aceitar participar desse nosso movimento aqui de lives. E bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. Para resumir, né, porque o meu currículo é bem extenso, mas para resumir, eu sou nutricionista ortomolecular e trabalho dentro da medicina natural. Ou seja, eu não recomendo remédios, nada disso. Eu acredito que o nosso organismo tem capacidade de autocura, desde que ele esteja equilibrado. Então, a gente usa como técnica para tratamento a desintoxicação, a alcalinização, a nutrição, a suplementação. E, através disso, a gente consegue equilibrar o organismo e ele mesmo vai desencadear a autocura. Certo. Então, digamos assim que a senhora não usa os remédios, né? Sempre com naturalidade. Só técnicas naturais. Sendo redundante aqui na base. Vai equilibrar o nosso organismo para que a gente possa otimizar a nossa saúde. Eu tenho pós-graduação em doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são as doenças que mais matam no mundo, e também envelhecimento saudável, porque a grande parte dos nossos pacientes, eu atendo pessoas mais jovens, mas a grande maioria, né, o perfil principal é de pessoas assim de meia idade em diante, porque é quando começam a aparecer os problemas, né? Claro que tudo começa na juventude, né? A gente colhe mais tarde o que a gente plantou, né, durante a adolescência e quando a gente é um adulto jovem. Aí, quando passa da meia-idade, é que começa a aparecer. Né? Tanto que existe até um ditado que fala assim, que o melhor remédio que existe é juventude. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem nada. Então, o que a gente procura fazer no envelhecimento saudável é isso, é prolongar esse bem-estar que a gente tem durante a juventude, também na idade mais madura. Até a questão que, quando a senhora falou, eu vi aqui, e eu ia perguntar justamente começar por esse caminho. Tem alguma faixa etária prioritária nos atendimentos ou é um leque amplo, né? E aí, já entrando na fala anterior, com mais velho, mas tem interesse também. Então, assim, eu não tenho... Não está específico. Não é nada específico. Eu atendo pessoas jovens, porque como eu trabalho com medicina natural, existe muita procura das pessoas que hoje têm uma consciência de querer voltar para o natural, que sabe que
infelizmente, a indústria farmacêutica, ela é muito boa no tipo de doença que a gente chama de doença aguda, que é aquela doença que aparece de repente, e como um infarto, um AVC, e você tem que correr para o médico porque ela te salva ali naquele momento. Mas as doenças crônicas, as doenças autoimunes, as doenças que são aquelas doenças que você carrega para o resto da vida, aí a medicina alopática ela já não tem uma efetividade boa, porque ela cuida mais dos sintomas e não de resolver a causa do problema. Então, na medicina natural, não. A gente tem várias técnicas que a gente vai tratando a causa para que a doença possa ser revertida, que a pessoa possa realmente ter saúde. Então, assim, eu atendo muitas pessoas de várias idades. O forte é de meia idade em diante, exatamente porque a nossa mente é como se a gente só vai procurar isso a hora que você está doente, né? Dificilmente as pessoas buscam um médico, um terapeuta, né? Uma nutrição antes de sentir alguma coisa. Mas é uma consciência que a gente precisa começar a mudar, né? A gente tem que começar a otimizar a nossa saúde para não ficar doente. E não é muito mais fácil tratar quando você está prevenindo do que quando você já está com a doença. Sem dúvida. E a senhora fala bem quando diz que o brasileiro não tem muito essa cultura da prevenção, né? A gente vai para o médico só quando o leite já foi derramado, você precisa correr atrás do prejuízo. A senhora enxerga com a medicina mais natural um pouco de mudança nesse esquema, ou ainda é quando chegam os pacientes para a senhora quando realmente já deu o problema, já entornou o caldo e ele só... Eu enxergo essa mudança, sim, porque eu viajo muito para o exterior e a gente vê que lá fora já existe essa consciência. Exatamente pela medicina ser muito cara lá fora, então as pessoas já se cuidam para não ficar doente. Aqui no Brasil, a gente vê que está havendo também uma certa transição nesse aspecto. Eu trabalhei durante um período no Hospital Miguel Couto e todo mundo comentava que o perfil do paciente está mudando, porque os planos de saúde estão cada vez mais caros, a classe média está com poder aquisitivo muito achatado, então muita gente não consegue pagar plano de saúde. Então, o perfil do paciente nos hospitais públicos, no SUS, que está ficando cada vez mais sobrecarregado, porque existe uma procura muito maior, inclusive da classe média hoje, né, por esse tipo de medicina. Então, isso, como essas pessoas têm um pouco mais de informação, elas também acabam percebendo que é muito importante se prevenir para não ficar doente. Então, a gente percebe muito essa busca, né, que acontece tanto lá fora como aqui, mudando e as pessoas tendo essa procura pela medicina natural. Doutora, a gente passou por um período, alguns ainda passam, né, muito ruim, que foi esse período da pandemia, muito distanciamento, a doença muito forte. E a gente escuta diversas pessoas com diferentes experiências, né, na situação. Muitas delas buscaram depois, ou de se curar, ou de tomar as medicações, enfim, uma medicina mais natural por conta da experiência vivida com a Covid-19. A senhora viu esse aumento ou ainda é um movimento que começa a ascender, mas ainda digamos assim, um pouco tímido? Mas a senhora consegue enxergar essa movimentação maior para uma medicina mais natural após essa dificuldade que foi encontrar um remédio eficaz, encontrar uma vacina eficaz contra a Covid-19? Eu consigo ver, sim. Não sei se é porque eu estou já nesse meio, então eu percebo essas mudanças, né? Mas, por exemplo, durante a Covid-19, houve uma enxurrada de artigos científicos sobre qual a diferença, por que um vírus, para umas pessoas, ele era assintomático, a pessoa não sentia nada, e para outras, as pessoas até morriam. Então, houve muito estudo em cima disso. E, assim, os estudos mais que concluíram melhor essa questão foram estudos feitos no Canadá, que chegaram à conclusão que a diferenciação está no nosso intestino, na microbiota intestinal. Então, dependendo da composição da sua microbiota, você tinha mais resistência a esse vírus ou não. E hoje o intestino ele é muito falado na medicina natural, porque existe uma frase de Hipócrates que dizia que toda doença começa no intestino.
Então, assim, e isso faz parte do foco da medicina natural, né? Você reequilibrar, porque 85% das pessoas hoje têm disbiose, que a gente chama, que é esse desequilíbrio da flora intestinal. E isso abre portas para muitas doenças. Então, assim, esse foco da busca pela melhora do funcionamento intestinal, do equilíbrio, de você fazer, ter um ritmo regular, né? A gente come comidas muito ácidas, e tudo isso vai desequilibrando a nossa flora intestinal e surgem doenças autoimunes que estão aumentando muito. Além disso, também tem o outro aspecto que eu achei muito importante durante esse período, que foi o estresse, a ansiedade, que cresceu absurdamente, porque as pessoas não podiam ter lazer, ficavam dentro de casa, e isso gerou, inclusive, um monte de separações, um monte de problemas. E dentro da medicina natural a gente trata também não só o físico, como emocional, porque nós somos uma coisa só, integrada. Não adianta você tratar um e não tratar o outro. Então, todos são aspectos abordados no nosso tratamento que promovem esse equilíbrio da saúde das pessoas. A senhora não é a primeira nutricionista que eu tenho a oportunidade de conversar aqui. E também não é a primeira a falar exatamente isso, né? Que é a alimentação, o corpo e a mente caminham juntos. A medicina natural, ela dá mais força para a recuperação do mental, seja no caso de ansiedade, caso de estresse, ou porque tem sempre o pessoal que vai logo para o remédio, né? Você ataca logo num calmante, no ansiolítico e vive à base disso. Qual é o caminho que a medicina natural traz para essas pessoas? Então, o calmante, o ansiolítico, vai piorar ainda o seu funcionamento intestinal. Então, a nossa busca é exatamente pela um produto que não tenha efeitos colaterais, como são os remédios. Por isso, a gente não utiliza esses remédios. A gente tem outros mecanismos que a gente pode utilizar. Então, assim, eu tenho, para ver exatamente como o seu corpo está desequilibrado, eu uso algumas técnicas que são técnicas de práticas integrativas que hoje já estão dentro do SUS, embora não esteja na prática, mas já existe todo o projeto para que isso funcione. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela estimula cada vez mais a utilização das práticas integrativas na área da saúde, porque são saberes milenares, e eu uso algumas como a iridologia. A iridologia é o estudo dos sinais que aparecem na íris. Porque o nosso olho, ele é feito do mesmo tecido do cérebro. Ele surge na embriologia, quando o embrião está se formando, da goteira neural, né, que forma o tecido do olho. E ele está conectado ao cérebro pelo nervo óptico. Então, tudo que acontece no nosso corpo, o nervo óptico imprime um sinal na íris. Então, quando o paciente chega no consultório, uma das primeiras coisas que eu faço para ver como que ele está, né, se a gente examinar a íris, é como se eu estivesse espiando o seu corpo por dentro. Eu vejo do cérebro até o dedão do pé. Então, eu tiro a foto da íris, né, e através desse estudo eu vou dizer como é que está a sua área gastrointestinal, se você tá, eu vejo se você tem anéis de estresse. Há 30 anos atrás, quem tivesse 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje, os bebês já nascem com anel de estresse por causa do estresse da mãe. Então, são vários aspectos que a gente vê ali, pela coloração, se você está com toxina, se você está com o organismo intoxicado, vê muita coisa. A íris é um mundo, é um exame que eu levo 5, 6 horas para fazer. Por isso, eu tiro a foto e depois o paciente vai voltar para receber o resultado do exame, para poder olhar com calma tudo que está acontecendo. Outro exame que eu faço é a análise do sangue vivo, que é um exame que faz parte da ortomolecular, foi desenvolvido por 3 pesquisadores em lugares diferentes do mundo ao mesmo tempo, tanto que o exame chama HLB porque é a inicial de cada médico. E a gente tira uma gotinha do sangue e coloca no microscópio e a gente vê na hora como o seu metabolismo está funcionando. Se suas células estão bem oxigenadas, se você tem cristal de colesterol no sangue, se seu fígado está metabolizando bem as gorduras, se o seu intestino está com aumento da permeabilidade intestinal e está passando
bactérias, toxinas para o sangue. A gente também vê muita coisa na análise do sangue vivo. Então, tudo isso vai me dando condições de traçar um diagnóstico, uma diagnose, né? A gente não chama de diagnóstico, porque quem dá diagnóstico é médico. A gente faz uma diagnose e para poder reequilibrar o paciente através das técnicas naturais. Tá vendo? Então, o pessoal que acha que só quem vê os nossos olhos são os oftalmologistas, começa a cair um mito aí. O olho também não é só para a gente colocar um óculos escuro, o óculos quando a gente precisa, porque ele dá sinais. O olho está conectado a todos os tecidos do corpo. Ele tem uma infinidade de terminais nervosos. A gente vê todos os tecidos, a condição de todos os tecidos. Eu vejo seu fígado, seu coração, seu pulmão, seu rim, o pâncreas. A gente vê todos os órgãos na íris. Todos estão expressos na íris e ele já é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como um método diagnóstico. E é praticado em vários lugares do mundo. Gente, na França, na Austrália, Portugal, vários lugares usam a iridologia como método diagnóstico. Muito interessante, porque muito legal. Antes de aparecer no seu corpo, já está registrado na íris. Por isso que eu corrijo antes da doença aparecer. Muito interessante. É o primeiro, digamos assim, ele é o informante, né? Ele está dizendo, está dando sinais. Exatamente. Depois, né? Então, doutora, quando o corpo sente, já podemos dizer assim, já está num estágio avançado, porque lá na íris ele já está registrado. Exatamente. Não sei se você conhece, mas mitologicamente, Íris era uma deusa grega. Você usou até a palavra certa, o olho é um informante, porque Íris era a deusa informante de Zeus, né? Quando ela descia para trazer as ordens de Deus para a humanidade. E ela tinha um arco-íris. Então, o pessoal mitologicamente dizia, quando apareceu o arco-íris no céu, que era Íris tinha descido do Olimpo para trazer as ordens para a humanidade. Então, ela era informante. Por isso, a nossa íris também é informante do nosso corpo. Tá vendo? Com isso, a gente conhece um pouco mais de história, conhece novas técnicas da medicina. É um mundo. Eu também dou aula dessas técnicas. Eu também sou professora, né? Eu fiz esse curso nos Estados Unidos, tanto de iridologia como de análise do sangue vivo. E também ministro cursos para quem estiver interessado em se aprofundar mais no assunto, porque a iridologia é um mundo, né? A análise do sangue vivo é mais fácil, porque a gente só vê o sangue, então é um curso assim, mais fácil, mas todas as duas são técnicas que se complementam. Bem legal. No comecinho do nosso bate-papo, doutora, a senhora falou sobre a suplementação, né? Muita gente conhece, o público de uma forma geral, mais suplemento só para o pessoal que vai para academia, né? Aquele suplemento alimentar para ficar forte, para ter mais massa muscular ou para ter mais disposição. Como é que funciona a suplementação via medicina natural? Ainda é com creatina ou com algum outro produto, ou vai na base de alimentação, uma reeducação alimentar, algo desse tipo? Tudo vai depender do que o paciente está precisando naquele momento. Mas, por exemplo, se eu detecto uma deficiência de vitaminas em você, né? Então eu vou buscar, por exemplo, eu fiz um curso de fórmulas de produtos naturais, né? Dentro de formas farmacêuticas. Então, se eu mando você comer, você está precisando de vitamina A. Então, eu vou mandar você comer cenoura, alimentos que são fonte de vitamina A. Só que aí eu não consigo quantificar quanto de vitamina A você está consumindo. Porque hoje em dia a gente sabe que os nutrientes, eles não têm mais a mesma quantidade que tinha há 30, 40 anos atrás, por causa da produção em massa, que o solo está esgotado. A própria castanha do Pará, que é riquíssima em selênio, hoje em dia a gente sabe que já não tem mais tanto selênio como tinha antigamente. Então fica difícil, mesmo porque você às vezes não absorve bem aqueles nutrientes também. Então fica difícil. Para efeito terapêutico, é preferível a gente usar um nutracêutico, essa palavra que a gente fugiu. O nutracêutico é um nutriente em forma farmacêutica. Então eu vou recomendar para você um beta-caroteno, por exemplo,
que eu sei a quantidade, tantos miligramas, que é o que você vai precisar para suprir as suas deficiências nutricionais. E assim a gente tem produtos para tudo, não só para deficiências nutricionais. A gente tem a aromaterapia, que também é fantástica, principalmente para tratar essa parte emocional, né? A gente tem 5-HTP para relaxar, para quem está com estresse, com ashwagandha. Tem muitas fórmulas manipuladas, né? Porque eu me formei em nutrição exatamente para poder mexer tanto na alimentação quanto trabalhar essa parte de suplementação com fórmulas manipuladas que a gente manda para a farmácia fazer uma medicina personalizada de acordo com aquilo que você está precisando. Né? Às vezes, os pacientes reclamam que o preço fica um pouco mais caro dessas fórmulas manipuladas, porque quando você vai para a indústria farmacêutica, ele produz aquilo em massa, em grande quantidade. Então, isso barateia muito o custo. Mas numa forma manipulada, eu sou muito mais assertiva dentro das suas necessidades do que você comprar um remédio aí que, né, tem um monte, você lê a bula ali, não dá nem vontade de tomar aquele remédio que o efeito colateral que tem. Sem dúvida. E quando ele é manipulado, é cada caso um caso, né? Então vai agir especificamente na necessidade daquele paciente. Por isso que também fica um pouquinho mais caro. Exatamente. Mas aí, acho que olhando de fora, o paciente ganha em qualidade nessa situação. Muito, muito mais qualidade. Além do que a gente busca aqueles ativos que realmente tem qualidade, né? Porque o problema da suplementação, ela é muito eficiente, mas a gente vê muita coisa no mercado que você vai tomar e não vai te dar resultado nenhum, porque você tem que conhecer aqueles ativos, aquelas marcas que realmente são sérias e que vão te dar o resultado que você espera. Por isso eu uso a ortomolecular muito nisso, na manipulação dos produtos que eu vou indicar. Bacana. Doutora, e nesse vasto currículo tem alguns pontos que chamam mais a atenção da gente que olha de fora, né? E a senhora tem um curso de emagrecimento e manutenção do peso e de nutrição e cirurgia bariátrica. A gente viu esse movimento crescer, acho que quase todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que tenha feito essa cirurgia bariátrica. E aí, pegando um gancho de uma fala da senhora, que você operava o corpo, mas a mente ainda ficava... a pessoa que comia muito, que tinha o excesso de peso e tudo mais. Não sei se esses cursos eles se complementam, né? Você ter uma manutenção de peso, você ter uma nutrição melhor e essa questão da cirurgia. Mas os pacientes bariátricos, a maior dificuldade de fato é após a operação ou é no pré-operatório? Porque você tem, em muitos casos, uma saúde alimentar muito ruim, né? Muito desregrada, você não tem nenhum padrão, e depois você se torna, entre aspas, um refém daquele padrão para que você consiga passar pelo pós-operatório, melhorar a sua qualidade de saúde. É o pré ou é o pós que gera mais dificuldade para esse paciente? Eu acho que é os dois, porque a pessoa, para fazer a cirurgia, ela tem que estar preparada. Então, ela passa por uma equipe multidisciplinar, onde, inclusive com um psicólogo, para ela preparar. Porque não adianta nada você fazer a cirurgia e depois você recuperar o peso todo de novo. Então, ela tem que estar preparada para enfrentar aquilo que vai acontecer depois da cirurgia. E a suplementação vai passar a ser uma necessidade básica para ele, porque como ele vai diminuir a área do estômago, ele já não vai absorver os nutrientes da mesma forma. Ele vai comer muito menos, vai absorver muito menos. Então, ele vai ter necessidade de suplementação para o resto da vida. Por isso, ele precisa de um acompanhamento nutricional para não ter problemas futuros, né? Que a gente costuma ver. Eu já atendi pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que foram parar no hospital depois porque não sentiam fome, passavam a ficar tomando energético o tempo todo e só atacou o fígado de uma maneira braba e a pessoa ficou toda amarela, teve problema desse tipo de alimentação que praticamente não fazia, né? Ficou muito mal e aí a gente teve que trabalhar essa mudança alimentar para a pessoa poder se adaptar, se conscientizar. É todo um trabalho de conscientização que é feito, que é muito importante. A cirurgia bariátrica é um momento muito delicado que as pessoas acham que é só para emagrecer, mas não é não. Tem que cuidar da saúde, porque depois
as consequências não deixam de vir mais tarde, né? Pode ter problema de falta de cálcio, ter osteoporose, tem muitas consequências. Né? Não dá para a gente dimensionar. Estética, né? Muita gente trata como uma cirurgia apenas estética, e não é, né? Isso, não é. E se ela não tiver com a mente preparada, ela pode voltar todo ao peso normal também, porque nosso intestino ele vai se adaptando, né? Uma coisa que é muito comum aqui no consultório, que a gente vê muito, são os problemas digestivos, né? O foco da iridologia, da medicina natural, é muito em cima da área gastrointestinal, tanto digestivo como intestino. Então, assim, é muito comum as pessoas sentirem azia, má digestão, refluxo, aí tomam omeprazol, né? O omeprazol hoje é uma febre, né? Vai para o médico, ele manda tomar omeprazol. Só que o omeprazol agrava mais ainda o que a gente chama de hipocloridria, que é pouca produção de ácido clorídrico. Todo o estresse, quem produz o ácido clorídrico, né, o nosso estômago, mas é comandado pelo sistema nervoso. E como hoje a gente vive uma epidemia de estresse, ansiedade, isso acaba bloqueando a produção de ácido clorídrico no estômago. Se você tem pouco ácido clorídrico, que a gente chama de hipocloridria, você não digere bem os alimentos. Quando você come, a comida fica muito tempo no estômago e acaba fermentando. Quando ela fermenta, provoca eructação, que é os arrotos, os gases, né, digestivos, muitas vezes o refluxo, e a pessoa começa a passar mal e vai tomar omeprazol, que vai agravar mais ainda a hipocloridria. Então, são procedimentos fáceis, rápidos da gente corrigir através de enzimas digestivas, do cloridrato de betaína, que vai corrigir o ácido clorídrico, mas a grande maioria disso é muito comum, a gente, pela íris, a gente vê logo se a pessoa tem hipocloridria ou não e já corrige. E aí